Chega mais, segundo bloco, que bom que você está com a gente, vem pra cá, porque você sabe que aqui o seu espaço é garantido, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem também o nosso Insta, @PGConexão e o nosso WhatsApp, que é o 12981353043. Que bom que você está aqui com a gente, que bom ter a sua participação. E aí, você é uma pessoa sustentável? Você sabe o que de fato é sustentabilidade? O que você faz para deixar o seu ambiente mais sustentável? Né? Sei lá, você usa menos água, usa menos energia, tem uma boa, né? Eu encontrei uma que fala assim, dicas para você ser mais sustentável, que eu compartilhei com você. Procure lojas, tá lá, bem assim, procure lojas para você comprar calça jeans que são ecologicamente corretas. Eu falei, mas onde que eu encontro essas lojas? Né? É complicado. Daqui a pouquinho a gente vai falar até sobre essa tal utopia. Será que é uma utopia isso? Será que dá para, de fato, viver 100% sustentável? Né? Enfim, a gente vai discutir isso aí. Exato, Bia. E até tem hoje em dia camisetas com materiais recicláveis e tal, de garrafa PET e tal. Mas você comentou, Thiago, no bloco anterior, essa questão do porquê nós devemos ser sustentáveis, né? Como você falou, Deus deu o domínio da terra ao homem, não um domínio de opressão, de escravidão, um domínio como cuidado. Administração, né? Administração, Sim. Perfeita a palavra. Eu estava até comentando aqui com o Thiago, Bia, quando você preparava aqui a introdução, que no meu caso hoje eu sou pai, eu tenho que cuidar de uma criança, né? Eu e minha esposa. Mas eu tenho que cuidar, porque se eu não cuidar bem, a sociedade vai falar, olha, aquele cara não é um bom pai. Ou eu cuido porque essa é a essência de um pai. Um pai deve cuidar bem do seu filho. Né? Qual que é essa relação? Eu acho que da mesma maneira, nós como seres humanos, devemos, numa perspectiva bíblica, saber que a nossa função é de cuidado desse domínio que Deus deu, né? Sim. Só para ficar claro isso aí, porque é importante a gente ter isso em mente. Porque senão, é só para complementar, senão fica muito, é moda. Tudo é ecologicamente correto. Mas não, a gente faz isso porque é uma essência. E eu acho que não só moda, você falou da Eco 92 e depois da conversa da Eco 92 e agora também, mais recentemente, existe pra gente, para pessoas inclusive que são cristãs, principalmente no meio evangélico, existe uma certa reserva com a ideia da sustentabilidade pelo seguinte, por duas razões. Geralmente tem essa reserva porque, esse mundo vai acabar mesmo, Jesus vai voltar, vai fazer um mundo novo, então a gente não precisa cuidar muito. Para que eu vou reciclar meu lixo? Para que eu vou me preocupar com essas coisas? E o segundo problema é que existe, né, os cuidados ecológicos com o meio ambiente, muitos deles estão ligados a uma compreensão, às vezes, até meio espiritualizada da natureza, né? Alguns acreditam que isso se torna uma agenda comum das nações, e em algum momento isso vai trazer um desfecho complicado para aqueles que têm uma outra visão de mundo e tudo mais. Só que a gente precisa entender que, a despeito, né, dessa visão, a despeito dos motivos dos outros serem sustentáveis, seja até mesmo a moda, a gente tem um outro motivo, que é isso, a gente recebeu uma responsabilidade dada por Deus. Essa responsabilidade diz respeito ao compromisso que a gente tem com o outro, Exato. ao compromisso que a gente tem com aqueles que estão por vir. Jesus vai voltar? Vai, mas enquanto ele não volta, eu tenho que dar condição desse mundo continuar existindo, né? Então, é a responsabilidade que a gente tem com o outro, e é essa noção de que nós somos colocados aqui, nesse mundo, por empréstimo, né? Por empréstimo. As minhas relações são emprestadas. Os bens que passam por mim são emprestados. Tudo, em última análise, é de Deus. Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele. Então, eu não posso, quando eu penso, mas por que eu vou economizar água? O mundo vai acabar mesmo, a água do mundo vai... Jesus vai voltar antes da água acabar, ele vai voltar antes, só que essa água não é minha. Essas pessoas que passam pela vida não são minhas. As florestas que estão... nesse ano, a gente já desmatou mais de 3 milhões de hectares de floresta no mundo, só esse ano. A gente está em setembro ainda. E quando você pensa nisso, isso a gente tem uma responsabilidade, porque isso não é nosso. Aí joga assim, tipo, tá bom, mas aí eu não vou usar mais papel na minha empresa e tal. Até eu achei muito legal, restaurantes assim já não tem canudo, porque não, aqui plástico não entra, tal. Ok, é lindo, é bacana isso. Mas aí tem gente que fala, mas não vai diminuir o desmatamento, não vai diminuir o trabalho escravo, não vai diminuir... Para que eu vou fazer isso? É que aí vem uma coisa que
depois da Revolução, principalmente quando a gente olha historicamente, depois da Revolução Industrial e depois dessa explosão, né, urbana que a gente viveu e que a gente vive ainda, né, dessa concentração, uma coisa que aconteceu foi essa burocratização das coisas, burocratização do prejuízo. Então é o seguinte, quem que está prejudicando o meio ambiente? Está prejudicando são as grandes indústrias. Quem é que está usando trabalho escravo? São as grandes indústrias, são as grandes empresas e tudo mais. Tá? Então eles são os culpados. Eu que estou aqui no final da cadeia, eu que estou aqui simplesmente e que uso um copo de plástico, eu que estou aqui que não reciclo meu lixo, eu sou só apenas um. E aí a gente pensa o seguinte, não tem impacto nenhum. Essa mentalidade, ela tem dois problemas básicos. O primeiro problema é esse corporativismo de a gente ficar mal junto, né? Mas um outro problema é dessa ideia de que eu tenho que prestar contas daquilo que, diante de Deus, daquilo que passa nas minhas mãos. Então, aquilo que passa pelas minhas mãos torna-se minha responsabilidade. Não importa como ele chega, não importa de como as outras pessoas estão se relacionando com isso, mas aquilo que passa pelas minhas mãos se torna minha responsabilidade. Claro. Então, assim, passou pela minha mão, eu me tornei responsável. Se eu sou responsável, eu tenho que dar contas diante de Deus de como eu estou administrando aquilo que é dele. E outra, se uma pessoa pensou, mas por que eu vou cuidar, não vou influenciar o desmatamento lá? Claro, mas o desmatamento está acontecendo porque pessoas como você ainda estão pensando assim. Sim, e aí tem uma outra coisa também, que eu acho que é a seguinte, é a gente pensar sempre no meio ambiente de uma forma muito macro, né? Tem coisas dentro do nosso próprio ambiente, mais reduzidamente, que a gente pode pensar também que ele também é impactado. Então, quando eu penso, eu não vou conseguir frear o desmatamento da Amazônia, beleza, você não vai conseguir. Mas existe dentro do meu ambiente próximo lugares de área verde e tudo mais e tal que estão sendo prejudicados e impactados diretamente pelas minhas atitudes. Então, assim, não é só pensar no gigante, mas é pensar naquilo também que está próximo de mim. No micro, né? Muito bem. Sustentabilidade. Acho que você já entendeu que não é só para deixar para gerações futuras. Tem tudo a ver com a responsabilidade que Deus nos deu aqui nesta terra, né? A gente volta rapidinho.